Amém? E aconteceu naqueles dias, descendo Moisés da grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de 6 de seus irmãos. E olhou a uma outra banda e vendo que ninguém ali havia ferido ao egípcio, escondeu-se na areia e tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Amém? Amém. Querido Deus, a tua palavra, ela traz para nós esses acontecimentos que faz com que nós vamos fazer uma reflexão. São histórias de fato verídica, verdadeira, que nós cremos, e que essas histórias, elas trazem ensinamento para o teu povo, para a tua igreja. Então, nesse momento, o Espírito Santo, eu já tenho lido a tua palavra, já tenho observado, já tenho buscado a tua direção. Então, orienta-me, fala, continua falando a tua igreja, teu povo que tu escolhesse, o mesmo povo que tu escolheu lá atrás e que hoje está aqui se multiplicando anos após anos. Se faz presente mais ainda e toca os nossos corações através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Eu gostaria muito, agradeço o pastor, gostaria de chamar a sua atenção. É uma responsabilidade muito grande, por mais que a gente ministre sempre lendo, mas é que nem diz o pastor Marcos, um grande amigo meu, ministra bem também, ele sempre a gente treina um pouco, né? Sempre tem alguma coisa para. E eu estive observando esse texto e eu gostaria de passar para vocês aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxe ao nosso coração. Temos alguns pontos aqui importantes. São pontos muito importantes para mim, porque, sabe, eu fico aqui muitas vezes, domingo passado, eu fico observando o pastor Eli na oportunidade ministrando, e a gente fica ouvindo, porque o ouvido é a boca da alma do crente, não é? Quando ele está na igreja, que sai o texto bíblico, uma palavra, é aqui que entra o alimento, e a gente fica observando, porque a gente percebe que não é coisa humana, é coisa do Espírito, é o Espírito que... Por isso que Jesus, falando com seus discípulos, no capítulo 10 e 20 de Mateus, ele vai dizer: não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque o Espírito do vosso Pai falará em vós. E quando a gente busca o texto, é interessante, porque quando nós vamos lendo, o Espírito vai orientando, ele vai dizendo: visse isto, percebeste isso? Por isso que muitas das vezes, quando nós estamos ministrando, nós também somos ministrados.
E é interessante porque quando nós estamos ministrando e quando nós estamos ouvindo, a gente consegue dizer assim: eu não tinha visto isso, eu não tinha percebido isso. E o Espírito vai orientando. Pois bem, nós estamos em um texto em que vai falar no começo de uma grande nação, de uma nação da qual tinha recebido uma promessa. Essa promessa, claro, essa promessa do Deus Todo-Poderoso, do Deus invisível, imortal, transcendental, daquele que está presente aqui, a gente não consegue ver. Isso é maravilhoso, porque muitas vezes eu fico assim, me imaginando, eu fico pensando, nós como ministro, e quando muitas vezes nós ficamos: Deus, como tu consegues fazer com que essas pessoas, sem ela ver nada, ela entenda e elas compreendam que o Senhor é Deus e pode todas as coisas. E quando eu falo isso, eu falo por quê? Eu falo que nós sabemos que não é fácil a nossa jornada, que a gente sabe que há muitas pessoas aqui que, embora esteja dando glória, esteja dando aleluia, mas está passando por momentos difíceis, momentos talvez até alguém chegou aqui e disse: meu Deus do céu, eu não sei como é que eu vou chegar na igreja hoje. Aleluia. Aleluia. Mas o Deus dos céus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, o Deus das causas impossíveis, que nós acreditamos que Ele é o Deus das causas impossíveis. Sexta-feira eu tenho certeza que Ele vai fazer coisas impossíveis aqui. Aleluia. É esse Deus que muitas das vezes nós não compreendemos, nós não entendemos. Por isso que há muitas críticas, né? Muitas pessoas criticam e falam: por que tanta coisa acontece no mundo e parece que Deus não está vendo? Há muitas pessoas que fazem essa indagação. Há muitos de nós até mesmo fazemos algumas indagações. Quantos de nós não dizemos assim: Deus, o que está acontecendo? O que foi? O que é isso? Por que isso? Por que daquilo? Quantas vezes nós não fazemos algumas perguntas como essa? Quantas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus? Mas que o crente, ele vive pela fé. E o que é fé? Os Hebreus vai dizer que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza das coisas que a gente espera. Quando eu leio esse texto, eu acho interessante. É porque eu vejo um povo que recebe promessa, e ele recebe a promessa de bênção da parte de Deus. Veio através de Abraão, Isaac e Jacó. Deus fez a promessa de uma grande nação, de um povo da qual ia reinar e ia ter uma vida abençoada, próspera. Mas quando nós entramos nesse texto, a gente consegue ver que as coisas vão tomando um rumo diferente, um caminho diferente. Mas tudo tem um propósito de Deus. Diga assim: eu creio. Talvez eu não esteja entendendo agora, mas eu vou entender depois. Não é isso que a palavra de Deus diz? Jesus disse no capítulo 13, verso 7 para João, disse: o que eu faço agora, não sabes tu agora, tu saberás depois. Pois bem, Moisés, esse menino da qual foi escolhido por Deus, aonde o texto vai no primeiro capítulo de Êxodo, vai mostrar que Jacó sobe com sua família, porque José estava no Egito e eles vão para o Egito. E quando eles chegam no Egito, eles são muito bem recebidos, momentos bons que se passam ali. Enquanto José estava ali no Egito, todos os hebreus que subiram, foram quantos? 70 da família de Jacó, sobe para o Egito e fica lá toda a família de Jacó com José, passa ali
anos naquele lugar. E o texto vai dizer que José morre. E quando José morre, o escritor vai dizer que quando ele morre, o faraó, que não conheceu José, ele agora começa a oprimir o povo da promessa. Ou seja, quando o texto vai dizer que ele viu que o povo de Deus, ou seja, o povo hebreu, ele crescia e se multiplicava, e ia se multiplicando, e ia crescendo, e ele não conheceu José. Que pena que ele não conheceu José. Eu acho que foi o erro dele não conhecer José. Ele não conhecer José e talvez não quis saber. Porque tem pessoas que quando chega a um certo elevado patamar, ele não quer saber. Ele não sabe dar valor, porque a história vai dizer, hoje muitos egípcios não sabem da história lá atrás, mas era muito curto o tempo. Eu acredito que talvez ele soubesse, mas ele não quisesse dar a mínima, e nem tampouco quisesse dar importância ao povo hebreu. Ele não soube como reger o seu povo. Ele não sabia com quem ele estava lidando. Porque, segundo o texto, vai dizer que ele, ao ver, ele diz assim: esse povo cresce, esse povo se multiplica, e se esse povo se multiplicar, o que vai acontecer? Vai vir os inimigos, e quando os inimigos vier, segundo ele diz, se os inimigos vier, esse povo vai se levantar contra a gente, e aí nós vamos perder. E agora ele vai usar uma estratégia maliciosa. Ele vai agora convocar as parteiras, falar com as parteiras e diz: ó, se esse povo não pode continuar crescendo, esse povo não pode se multiplicar mais, então quando nascer menina, vocês seguram. Nasceu menino, mata. Mas nós crentes acreditamos que a gente só morre no tempo. Aleluia. Quantos creem nisso? Glória a Deus. E a gente pode dar alguns exemplos. Pedro e Tiago foram presos, todos os dois presos para serem mortos. Sim ou não? Mas o texto vai dizer que Herodes mata Tiago. Prepara Pedro na prisão para matar. Mas Deus permitiu? Não. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você só morre no dia que Deus quiser. Aleluia. Não tema, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Aleluia. Aleluia. Ele é o dono da vida. O texto vai dizer que ele dá a vida e o quê? E tira a vida. Quem é o dono da vida? Deus. Morreu tantas e tantas pessoas, morreram muitos cristãos, morreu porque chegou a hora, porque Deus quis, permitiu que eles fossem. Tanto cristãos como não cristãos, porque o texto, a Bíblia vai falar que tanto o que acontece com o ímpio, também acontece com o justo. Tudo tem o seu tempo. Por isso que o sábio Salomão vai dizer: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tudo tem o seu tempo. Mas existem algumas pessoas que elas têm a graça de Deus, têm a promessa de Deus, e esse é um dos tais. Um jovem formoso, o texto vai dizer que nasceu um menino, e esse menino era formoso.
era bonito. E a mãe se encantou. Não era só porque ele era bonito, não. Porque mãe se encanta em qualquer menino. Pode ser do jeito que foi lá. Que coisa linda, papai. Sim ou não? Mas é a mãe que o menino é feio. Essa mulher com o nome de Josadac. Josadac olhou para o seu filho e disse: que menino lindo. De fato, o texto vai dizer que ele era formoso. Mas foi numa época em que o faraó que não conheceu José, o faraó que quis destruir o povo de Israel, o texto vai dizer que ele pede para as parteiras matar aí Joquebede. Isso, Josadac não, Joquebede. Muito obrigado. Opa, tem crente de fogo aqui, tem crente olha, tem crente veriano aqui, glória. Crente que lê a Bíblia. Joquebede consegue segurar o menino por 3 meses. A Bíblia diz que passaram 3 meses e o menino ainda estava vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor diz que ela não conseguindo mais manter aquela criança, ela prepara betuma o cesto, né? Esse cesto bem bonitinho que o senhor fez aqui, bem bonitinho, não foi? Betumou, fez o cesto e botou a criança. Uma criança que não sabia, não esperava, não tinha nem a possibilidade de entender o futuro, mas que Deus já tinha um grande plano nessa criança. Quantos podem dizer glória a Deus? Deus tinha um grande plano nesta criança. Deus tinha algo muito grande para fazer, para realizar na vida daquela criança. E desde pequeno, desde novinho, 3 meses de nascido, o texto diz que ela prepara, betuma o cesto, coloca a criança e coloca no rio. O menino vai descendo de rio abaixo, e sua irmãzinha olhando, observando. Glória a Deus, que amava o seu irmão, e foi olhando. O menino foi descendo, até que chegou próximo aonde estava quem? A filha de Faraó. E vê aquele cesto, o menino chorando. E é interessante, esse menino era um menino abençoado. Eu nunca vi, o menino já nasce já abençoado. Por isso que Jeremias, quando está falando com Deus, Deus vai dizer para Jeremias assim: desde o ventre da tua mãe, eu já tinha algo contigo como profeta. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Quem sabe você não tem passado por essas experiências e tem dito assim: Deus tem me livrado de tantas coisas, só Deus na minha vida. Aleluia! É Deus na minha vida, é Deus na minha vida, é Deus que faz isso. Eu digo isso porque quando eu me converti, eu não era uma pessoa muito boa, né? Hoje em dia é diferente, né? Eu acho lindo que algumas pessoas, eu fico muito, até no trabalho as pessoas dizem: o Senhor deu um brilho do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Amém. Ninguém nunca disse isso para você, não? Com certeza. Quem tem o brilho do Espírito Santo, alguém olha e fala: o Senhor tem um brilho, você tem um brilho do Espírito Santo. Aleluia. Diga assim: eu creio que eu tenho um brilho do Espírito Santo. E quando eu me converti, eu fui do
retetel, do pra baixo. Sabe daquela época que você... hoje não tem muito não, mas... de monte, de submonte, de vigília, de ciclo de oração, de vigília, de... E eu me lembro que todas as vezes que eu ia a um ciclo de oração, ou ia numa vigília, aquilo ali me chamava muita atenção. Um novo convertido, eu me lembro que muitos dos que vinham até a mim, colocavam a mão, dizia para mim assim: eu fechei a tua sepultura. Eu fechei a tua sepultura. E eu fui a um culto de oração da mocidade. E no culto da oração da mocidade eu fui tomado. Eu saí daqui e fui parar no cemitério. E quando eu cheguei lá, comecei a andar. Assim como Deus levou Ezequiel a um vale de osso seco, ele me levou àquele cemitério e começou a mostrar as covas fechadas. E eu perguntei: o que foi isso? Ele disse: foram covas que eu fechei para você. Aleluia. Eu me lembrei daquela noite em que o rapaz puxou o revólver em Petrolina para me matar e não conseguiu. Eu me lembrei lá na Antártica, na Avenida Presidente Kennedy, quando o rapaz deu 2 tiros e não pegou em mim. Eu me lembrei das noites que eu passei nas baladas e vi muitos amigos correndo juntinho de mim, e depois diziam: um tiro passou e não pegou em mim. Jesus, eu ouvir falar é uma coisa e conhecer é outra. Por isso que Osés, no verso 6, ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia. Conhecer o Senhor. Aleluia. E quem conhece Jesus, não esqueça. Menino, a filha de Faraó pega o menino. Eu acho interessante, quando eu estava dizendo que o menino era tão abençoado, o menino é tão abençoado porque a menina, a irmã de Moisés, Miriam, ela chega bem juntinho da filha de Faraó e diz para ela assim: a senhora não quer que eu vá buscar uma pessoa para tomar conta? E a mulher olha para ela, faz: tu conhece, então vai chamar. O menino é tão abençoado, mas é tão abençoado que desde pequenininho abençoa até a própria mãe. Por quê, pastor? Porque o texto vai dizer que quando a menina faz essa pergunta, ela diz: chame ela e peça ela para criar o menino, e além disso ainda vou dar o salário para ela. Vai dizer que a própria mãe que escondeu, a mãe que passou um momento de angústia, de tristeza, de desespero, mas era uma mãe de fé, porque a história não fala muito dela, mas alguns historiadores dizem que Joquebede e Arão, que era também o pai de Moisés, eram de fé. Eles eram da linhagem de Levi. Eles eram de fé. Eles tinham uma fé no Deus de Israel. Eles tinham fé. E essa fé, por isso que eu comecei falando o dia dessa fé. Por quê? Porque eu, quando olho esse texto, eu fico impressionado, evangelista. Sabe por quê? É porque já tinha se passado 400 anos.
assim: passaram-se dias, mas segundo a história, diz que o povo de Israel sofreu amargamente, o povo da promessa sofreu amargamente 400 anos. Porém, mas pastor, 400 anos, sim, mas é porque havia alguns que mantinham a fé, mas havia muitos que deixaram a fé em Deus e já estavam servindo ao Egito, aos deuses egípcios. Havia alguns que mantinham sua fé, mas eram poucos. E nós sabemos que hoje não é diferente. Por isso que o texto, ou seja, a Bíblia Sagrada vai dizer que são muitos chamados, porém são poucos os escolhidos. São muitos que mantêm ainda a sua fé, mas também são muitos que já negaram, que já desistiram, que já pararam, que perderam a sua fé, que não tem mais aquela mesma coragem, aquele mesmo ânimo, que não tem mais aquela mesma garra, aquela mesma força. Mas o texto vai dizer que Israel, que o povo de Israel vinha sofrendo, até que o texto diz que esse menino, eu vou abreviar a mensagem porque a hora não me dá mais condição. Esse menino, o texto vai dizer que é muito pequeno. Você vai ver que começa dizendo que o menino ficou com Joquebed e depois foi para sua mãe, que adotou a egípcia. E rapidamente o texto vai dizer: passaram-se os dias e o menino cresceu. Quando ele cresce, ele entende. Isso aqui é lindo, porque segundo a Escritura Sagrada vai dizer que ele cresce lá no Egito. E ele é um príncipe. Ele tinha uma vida regalada. Ele tinha uma vida abençoada, próspera. Acredito eu. Porque se ele morava no palácio, se ele era filho de princesa, ele era príncipe. Mas ele renuncia à sua posição, e isso aqui é lindo. Ele deixa a posição de príncipe. E eu acho interessante, uma vez eu estava lendo um livro, e o escritor do livro vai dizer que Moisés tenta, ou seja, Moisés se precipita, passa na frente do Senhor. Eu não sei o que se passava na cabeça de Moisés. Eu só sei que o texto resume e vai dizer que ele mata um egípcio, porque ele não aceitava aquela situação. Na minha vista, no meu ver, Moisés ele não estava satisfeito. Por quê? Porque ele sabia que aquele povo era povo dele, e o povo dele estava sendo escravo, e ele não estava aceitando aquilo. Para mim, ele não estava aceitando aquela situação. Por isso ele toma aquela atitude de matar o egípcio para defender o seu irmão. E quando ele toma essa atitude, uma atitude precipitada, uma atitude sem pensar, ele acha que aquilo ali não vai dar em nada. Mas o texto vai dizer que alguém viu, e alguém diz assim: como é que tu queres ser juiz
se tu matasse o outro? Como é que tu queres me julgar? E ele, vendo aquela situação, o texto vai dizer que Faraó também fica ciente de que ele matou um hebreu, e agora Faraó tenta matar Moisés. Moisés foge. Para onde é que ele vai? Para a terra de quê? De Midian. Terra de Midian. E quando ele chega na terra de Midian, Deus começa a trabalhar. Porque aonde você botar o pé, Deus está com você. Conhece isso? A bênção de Deus vai te acompanhar. Aleluia. Quando ele chega em Midian, o texto vai dizer que alguns pastores estão ali contendendo com a filha de um grande sacerdote por nome de Jetro. E ele vai lá e defende aquelas mulheres. E quando as mulheres chegam na casa do seu pai, diz assim: Jetro, pai, por que vocês chegaram cedo? É porque um homem egípcio nos ajudou. Um homem egípcio nos ajudou. Ele vai deixar esse homem lá? Traz esse homem para cá. Aleluia. Traz ele para cá. E agora Moisés passa 40 anos em Midian. Midian, para quem não sabe, era uma terra que era a terra de Abraão, da família de Abraão. Ele foi morar com um sacerdote chamado Jetro. E esse Jetro, por incrível que pareça, embora não seja um hebreu, mas mantinha uma fé no Deus de Abraão. Aleluia. Você não está entendendo. Há pessoas que alcançam esse Deus que você nem imagina. Aleluia. Há pessoas que até surpreendem o próprio Deus. Pessoas que surpreendem o próprio Deus. E Moisés, chegando na terra de Midian, fica com o sacerdote Jetro, um homem respeitado naquela terra, considerado naquela terra, e com certeza passou algumas informações para fortalecer a fé de Moisés. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu quero encerrar. Não temos mais tempo. O texto vai dizer que passaram-se 40 anos. Jetro dá a sua filha para ele se curar. E ele tem 2 filhos com ela. E ele agora se torna pastor de ovelha. Oh, glória. De príncipe para pastor de ovelha. Mas a Bíblia vai dizer que aparece um de repente de Deus. Quantos creem no de repente de Deus? Eu imagino Deus já preparando tudo, deixando tudo preparadinho, livrando ele como criança, levando ele para um deserto, fazendo com que ele passasse por algumas provações. E agora, eu acho lindo esse texto. Ele vai levar as ovelhas de seu sogro e de repente, diga assim, de repente, diga assim, eu creio no de repente na minha vida. De repente a sarça começa a pegar fogo e a sarça não se consome. E o texto diz que ele, maravilhado com aquilo, se aproxima da sarça.
acreditar nisso. Deus permite situações para abrir olhos de pessoas. Você não entendeu? Quando Ele quer se revelar para uma pessoa, Ele permite situações. E o texto vai dizer que Ele vai se aproximar, e quando Ele se aproxima, isso é lindo. O anjo do Senhor, mas o anjo aqui está com letra maiúscula, significa que é o próprio Senhor. O próprio Senhor chega para Moisés e baixa, porque ele vai chegar para Moisés e vai dizer para Moisés assim: Moisés, ele vai se aproximar, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar é santo. Eu imagino Moisés sem entender nada. Você muitas vezes não vai entender não, mas Deus está trabalhando. E eu acho linda essa parte que ele vai chegar para Moisés e vai dizer para Moisés assim: Moisés, prazer em conhecer. Sabe por que eu digo prazer em conhecer? Que ele vai chegar para Moisés e vai dizer assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe o que ele está dizendo para Moisés aqui? Chegou a tua hora. Chegou, Moisés, a sua hora. Eu sou aquele que você ouviu falar, aquele que Jetro lhe falou, aquele que Joquebed falou, aquele que Abraão falou para você. Eu me revelo para você. Glória a Deus. Eu me revelo para você. Glória a Deus. E eu tenho algumas coisas para te falar. Diga assim: eu creio. Numa outra oportunidade, eu vou ministrar daqui para lá. Glória a Deus. E a hora não dá mais. Mas que Deus abençoe vocês. Que mantenha a fé. Sabe por quê? Eu vou terminar. Mas eu quero terminar aqui reforçando a sua fé. 400 anos, foram 400 anos se passaram. Aí o povo disse assim: eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse sofrimento. Eu não aguento mais essa vida. E o texto vai dizer: Israel clamou. Israel clamou. E eu imagino Israel gritando, dizendo: não aguento mais, Deus. Fizesses promessa aos nossos pais, disseste que ia vivermos uma vida próspera, mas estamos nessa situação.